Direto agora do estúdio da TVP, aqui no bairro Pagani, eu recebo no programa Primeira Folha Entrevista o ex-prefeito municipal de Palhoça e atual presidente da Coab de Santa Catarina, Ronério Heidenscheid, que vem falar um pouquinho sobre as expectativas do trabalho que ele desenvolve na Coab e também com relação às próximas eleições municipais, falar um pouquinho da vida pública e comentar como é que está a situação econômica do país, porque esse programa Primeira Folha Entrevista tem falado bastante sobre a situação econômica, porque há uma crise instalada talvez mais pela própria imprensa do que propriamente dita no país, mas que tem afetado realmente toda a economia e toda a sistemática brasileira. Muito obrigado pela presença aqui no Primeira Folha Entrevista. As câmeras da TV Palhoça estão todas à sua disposição. Eu que agradeço, Everton, pela oportunidade. Realmente vive-se um momento extremamente voltado em respeito à democracia, mas, por outro lado, um momento muito complicado, eu diria, de que em toda a história do Brasil, de toda a democratização do Brasil, nós estamos vivendo um momento mais difícil, porque, na realidade, é a primeira vez que a gente vive um momento de crise, de instabilidade, e que não tem prazo para terminar, né? Cada dia, cada semana, cada mês que se inicia, a gente percebe um fato novo, o crescimento das investigações, o crescimento, o decréscimo da Bolsa de Valores, o aumento dos juros, o aumento do dólar, né, o aumento da redução de funcionários, e a gente realmente está muito preocupado. Principalmente, né, que hoje é um dia histórico também para o Brasil, de uma notícia muito ruim, onde o governo federal admite não ter recursos para pagar a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Então, de uma forma geral, vai ser um debate muito interessante. Nós vamos aqui fazer vários comentários, mas o momento é crucial para o país e principalmente para os brasileiros. Isso com certeza deve afetar de alguma forma o trabalho da Coab, porque quanto se deixa de investir, até por aquela retração que o próprio governo sente, fica preocupado. Como é que funciona isso dentro da autarquia, dentro da Coab? Como é que funciona esse planejamento que o senhor tem lá durante os dias de trabalho? Bem, na realidade, nós administramos hoje um déficit habitacional em Santa Catarina na ordem de 180 mil unidades habitacionais. 180 mil famílias hoje reclamam por falta de uma casa, por falta de um apartamento. Além disso, nós temos mais ou menos 30 mil famílias que têm a propriedade, que têm a casa, mas que moram de uma situação, que reside em uma situação de muito pouca dignidade ou de indignidade. Então hoje nós teríamos como desafio, eu como presidente da Coab, o governador Raimundo Colombo, nós temos como desafio por toda Santa Catarina de construir 180 mil unidades habitacionais, casas novas, e recuperar 30 mil unidades habitacionais que são aquelas que as pessoas vivem com problemas terríveis. Falta de banheiro, o telhado está chovendo dentro, o piso não tem o piso, a pessoa pisa na própria terra nua, né? As paredes, principalmente nessa região serrana, né, onde o frio castiga muito. Tenho visto que o senhor tem subido bastante a serra, né? Tenho visto, percebido através da rede social. Viajado bastante. Então, o que acontece? Nós dividimos dois tipos de ações. O primeiro é o programa Minha Casa Minha Vida. É interessante as pessoas saberem, viu, Everton, que a gente conversou antes de entrar no ar, a gente até conversou sobre o Minha Casa Minha Vida. Para você ter uma noção, esse nome intitulado Minha Casa Minha Vida saiu da Palhoça. Foi exatamente a Rodobens, o condomínio Nova Palhoça, ali na Terra Fraca, na Bela Vista, aonde nós fomos apresentar o projeto para Dilma, na época, quando ministra, e o nome desse programa da Rodobens era Minha Casa Minha Vida, né? Isso foi lá em 2007. E aí nós emprestamos o nome Minha Casa Minha Vida e o governo federal lançou esse programa a nível federal. Mas o interessante é o seguinte, bem, como é que isso funciona? Existe uma divisão de responsabilidade. O governo federal é responsável pelos recursos para construir as unidades habitacionais. O governo estadual, através da Coab,
ele tem a responsabilidade de fazer o levantamento do terreno, de fazer o projeto, de fazer as licenças ambientais e de acompanhar, medindo mês a mês, o desenvolvimento da construção da casa do início ao fim. E o município tem a responsabilidade de mandar para a Coab uma matrícula, uma escritura, um documento de um terreno de propriedade do município para que se inicie a construção de 30, de 40, de 50, de 100 casas no seu município. Então, o prefeito tem a responsabilidade de identificar o terreno e ofertar para a Coab o terreno. A Coab, que é o governo do estado, tem a responsabilidade de viabilizar. E o governo federal, o dinheiro. Né? Então, isso é uma ação da Coab que nós participamos e inauguramos mais ou menos por ano entre 1.500 a 2.000 novas unidades habitacionais. Por outro lado, quando chegamos na Coab, nós criamos o programa Reforma Cidadã. Por quê? Porque nós percebemos que em 220 dos 295 municípios catarinenses, nós temos dificuldade de titularidade, de matrícula, de escritura. E o Minha Casa Minha Vida, para você iniciar o processo de viabilidade, a primeira exigência é a matrícula. O prefeito tem que mandar a matrícula do terreno, a escritura do terreno. E aí nós criamos, em virtude dessa dificuldade em 226 municípios, nós criamos o programa Coab Cidadã, ou Reforma Cidadã, que nós damos até R$10.000 para famílias que, vou repetir, a gente doação, nós damos R$10.000 para as famílias que ganham até 2 salários mínimos para reformar a sua casa, para tirar o banheiro que está longe, para reformar o telhado, para reformar o assoalho, né? E esse programa tem sido o grande sucesso da Coab. Nós hoje estamos na 3ª etapa, devemos lançar agora nos próximos dias, nós vamos investir mais R$15 milhões. E foi esse o programa que foi premiado em São Paulo? Exatamente. E esse programa, nós estamos indo para a 3ª etapa e tem municípios que estão já fazendo mais de 60 reformas, como o caso de Bom Jardim, que já está fazendo mais de 60 reformas, o caso de Bocaina do Sul, enfim, vários municípios estão trabalhando e estão brigando para participar da 3ª etapa que vem aí. Bem, numa oportunidade que nós fomos convidados pelo governador Raimundo Colombo para participar de uma reunião na Casa da Agronômica com a visita do ministro Kassab, nós pedimos uma oportunidade para apresentar esse programa para o ministro, né? E ele imediatamente pediu-nos informação e nós encaminhamos por ele para a equipe técnica do Ministério das Cidades e esse programa nosso, que tem o sangue catarinense, vai ser federalizado. Então, não vai servir simplesmente para melhorar a vida dos catarinenses. Ele vai melhorar a vida de quem mora no Pará, quem mora no Paraná, quem mora em Porto Alegre, quem mora em Goiás, quem mora no Maranhão, enfim, vai ser instituído em todo o país. Então, para nós é um orgulho muito grande e é o que nós estamos fazendo na Coab, é simplesmente isso, é devolvendo ou resgatando ou realizando o sonho de quem não tem a casa própria ou quem realmente foi esquecido pelas políticas públicas existentes. E a Coab, outrora, passou por uma fase de esquecimento muito grande, né? Ela foi resgatada agora nesse momento em que o senhor preside ela. E uma coisa interessante nisso tudo que o senhor está passando para o nosso telespectador, para o nosso internauta da TV Palhoça, é que tem que haver uma criatividade para tentar também sanar a dificuldade que o governo tem no intuito de atender as famílias. Porque, querendo ou não, quantas pessoas esperavam o atendimento da Coab há décadas, nesse período que o senhor assumiu agora e conseguiu dar uma evoluída? Tem uma frase muito antiga, né? Querer é fazer, né? E não é só com dinheiro que tu consegue fazer. Criatividade manda muito. Tu tens, claro que o dinheiro... Eu pensei disso. O dinheiro é extremamente importante, o dinheiro faz bem, mas a gente tem conhecido pessoas que fazem a diferença com muito pouco dinheiro e com bastante criatividade. E isso a gente tem visto. Você é um deles. A gente tem visto. Aqui posso afirmar para o senhor que realmente a gente tem sido muito criativo para poder
seguir, galgar aí os patamares que a gente sonha e um dia, quem sabe, ter realmente a comunicação que a cidade merece. Mas a gente tem que trabalhar sempre no positivo, levando coisas boas, e esse é o intuito da TV Palhoça. Nós queremos sempre estar levando o que é de melhor para que a população possa ter uma informação adequada. Como é que o senhor vê essa questão a nível nacional desse pessimismo que a gente tem vivido nesses últimos tempos? Eu entendo de que nós estamos vivendo um ciclo de renovação, né? Agora, eu também concordo de que está havendo um exagero com relação à ocupação do espaço da mídia de manhã, de meio-dia, à noite, de madrugada, né, com relação a vender o negativismo, né? Eu entendo perfeitamente entendo e preocupa-me muito, né, essa questão do desemprego, essa questão de empresas e empresários. Eu conheço agora, recentemente, um médico, né, em São Paulo, meu amigo, que tinha um salário muito interessante, morando em São Paulo. Ele resolveu ganhar a metade do que ele ganhava em São Paulo, se mudou para Miami, porque ele precisa, segundo ele, a família dele e ele precisa de segurança, precisa de tranquilidade, precisa de serenidade para trabalhar na atividade dele, que é medicina. Então, como ele, deve ter milhares de brasileiros deixando o Brasil exatamente por esse exagero de divulgação de notícia ruim. Nós precisamos fazer com que as investigações continuem, nós precisamos saber que os culpados têm que ser punidos, mas nós precisamos fazer o Brasil crescer. Nós precisamos fazer com que a soja seja plantada, nós precisamos saber que o ferro, né, que o peixe, que os caminhões produzam. Nós precisamos saber que a vida continua, nós precisamos saber que nós temos 200 milhões de brasileiros, vivemos num país com extensões continentais, somos um país emergente, somos um país de gente muito proativa, que trabalha, que luta, aguerrida, e nós temos que superar tudo isso. Infelizmente, a política e os políticos estão atrapalhando o país, e nós precisamos passar por cima disso. Nós precisamos fazer com que o Brasil volte a ser um país onde ele continue sendo respeitado e representado da forma que nós merecemos. Essa é a minha opinião. E isso que o senhor falou é interessante, porque os políticos estão atrapalhando o país. Porque se a Polícia Federal já está investigando, já há um processo, aí o camarada quer criar uma CPI para ainda ficar patinando em cima de tudo aquilo que está acontecendo. Então isso realmente prejudica o país. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos lá. A gente já falou bastante de economia, falamos de alguns trabalhos que a Coab vem desenvolvendo. E Palhoça, qual é o futuro, qual é o planejamento? Já tem mais ou menos alguma ideia? Está trabalhando já? Sei que as reuniões estão acontecendo, devagarzinho o senhor está montando a equipe. Como é que está esse processo aí para 2016, que com certeza Rhonério Raidechad será candidato a prefeito, né? Olha, eu creio que eu sou o único prefeito, eu sou o único cidadão palhocense que terá a oportunidade de disputar 5 eleições de prefeito, né? Eu, pelo menos, não me recordo de nenhum outro cidadão, né, que teve essa oportunidade. Hoje posso dizer que isso eu tenho certeza, né? Sou o único cidadão palhocense reeleito, né? E dificilmente alguém vai ter essa oportunidade, levando em consideração a diferença ou a votação que nós tivemos na nossa reeleição. Mas nós estamos, sim, com a equipe bem interessante, pessoas técnicas que têm a obrigação diferente daquela de 2004. Sim. Nós, quando chegamos na prefeitura em 2004, nós tínhamos uma arrecadação muito próxima de 50 milhões, 40 e alguma coisa, né? Naquela época, se você fizesse uma rua, né? Eu lembro de prefeitos que fizeram 6 ruas, que fizeram 10 ruas, que fizeram 100 ruas, né? E que aquilo eram obras extremamente interessantes em virtude do momento que se vivia naquela época, né? Então, nós tivemos várias ações, e a mais importante que eu lembro foi exatamente quando a gente decidiu de que nós não poderíamos simplesmente buscar recurso para a educação. Porque se nós melhorássemos a educação, teríamos dificuldade de melhorar a saúde. Se nós fôssemos escolher uma prioridade,
não seria o suficiente em virtude de que nós estamos vivendo uma época de uma cidade dormitório, nós tínhamos fama de lixão da Grande Florianópolis, nós éramos considerados o patinho feio da Grande Florianópolis. Tem gente que dizia, né, que saía do município de São José, mais ou menos nesse nível, chegava em Palhoça, descia, depois Santo Amaro subia de novo. Né? Tem gente, né, e muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, vendo e ouvindo, que dizia que morava em São José, que morava em Florianópolis. Não dizer que morava em Palhoça, dizer, né? Que morava em Palhoça. Então, o que a gente fez? Ora, nós fomos em busca de uma somatória de coisas positivas de Palhoça. Primeiro, o que nós tínhamos de mais interessante com o município de São José? Apesar do potencial da arrecadação de São José, nós tínhamos a extensão territorial. São José tem 113 quilômetros quadrados, nós temos 400, 390, alguma coisa, 400 quilômetros quadrados. Nós temos uma coincidência extremamente interessante. Né? De um lado nós temos os morros, lindo, bonito, Pedra Branca, Cambirela, e de outro lado nós temos o mar, né? Os mangues, os manguezais. Né? Temos a coincidência de iniciar ou terminar, ou de passar por Palhoça, duas BR, a BR-101 e a BR-282. Nós estamos num local extremamente interessante de logística portuária desse país. Nós temos, num raio de 70 quilômetros, 5 portos. Né? E, mais ou menos, com essas informações, agregando outras informações, né, nós fomos apresentar ao município de Palhoça, primeiro, na Fiesc, em Santa Catarina, depois na FIERJ, no Rio de Janeiro, depois na Fiesp, em São Paulo, depois em Porto Alegre, depois começamos a ser um pouco mais audaciosos e saímos do Brasil, né, em busca de empresas internacionais para vir para o Brasil. Bem, o que foi o resultado disso? Foram mais de 8 mil novas empresas, foi mais de 18 mil empregos diretos, tu saí de uma arrecadação de 40, 50 para 450. E concedendo bastante benefício para que a empresa pudesse beneficiar aqui também. Essa tua observação é extremamente importante. São poucos os gestores da iniciativa pública e da iniciativa privada que percebem que reduzindo a alíquota aumenta a arrecadação. Porque aquele emprego gera recurso para o município. E aí nós reduzimos, nós criamos 5 leis de incentivo, leis na construção civil como o Solo Criado, como o PRODEP, Programa de Desenvolvimento de Palhoça, programa voltado para tecnologia, programas voltados para prestação de serviço, programas voltados único e exclusivamente com o objetivo de trazer investimentos. Como a Renner, que me parece que não embora, né? Aqui, lamentavelmente. Né? Como a Ambev, que me parece que também, né, ouvi dizer que parece que não que vai sair da Palhoça. Aí lamento isso. Já estaria dando uma notícia bombástica aqui. Se perder a Ambev seria Não, eu não sei. Eu recebi informação essa semana, estou rezando que não, vou procurar essa semana conversar com eles, né? Mas nós temos grandes empresas em Palhoça, graças ao incentivo, né? Agora, o que é interessante, o que é extremamente importante, é que nós conseguimos fazer, primeiro, que o palhocense voltasse a gostar da sua cidade. Né? O que aconteceu? Por isso que a gente diz, não foi a faculdade municipal, não foi a escola técnica que está ali, não foram essas obras, não foram as 800 ruas que nós pavimentamos, não foi a Avenida Elza Luque, não foi o asfalto da Praia do Sonha Pinheira, que mais nos dá orgulho. Foi a autoestima, foi o pessoal, os nossos amigos, os moradores de Palhoça investir na sua própria cidade. Esse foi o maior segredo da nossa vida. E é por isso que nós temos o maior orgulho de dizer que trabalhamos na TV Palhoça. Exatamente. Então, o que acontece? O que nós estamos preparando agora, eventualmente, se o partido assim decidir que a gente seja o candidato, né? Nós estamos hoje, para você ter uma ideia, nós estamos hoje trabalhando muito no sentido de automatizar e fazer com que a Prefeitura de Palhoça seja a primeira do Brasil instantânea. Em tudo. O balcão de atendimento vai se encerrar, como foi, e vocês lembram, vocês estão nos ouvindo e vendo agora, como é que era o Banco Meridional, como é que era o Banco do Brasil, como é que era a Caixa Econômica 20 anos atrás. Nós chegávamos no banco, tinha 20 caixas
e uma caixa eletrônica. 20 pessoas, 20 funcionários trabalhando no caixa do banco e um caixa eletrônico. Hoje nós vamos ter 20 caixas eletrônicos ali embaixo, né? Ali ou onde quer que seja, e nós vamos ter um funcionário só para dando suporte orientação com relação a isso. O que é que eu quero dizer com isso? A prefeitura, as prefeituras de todo o Brasil têm a responsabilidade de ser a empresa mais eficiente dos seus municípios. Por quê? Porque em 90% dos 5.565 municípios, a maior empresa do município é a prefeitura. Então, a prefeitura tem a obrigação de se atualizar, ela tem a obrigação de automatizar, ela tem obrigação de ser um parceiro do desenvolvimento da cidade. E muitas vezes é ela que atrapalha o desenvolvimento da cidade. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Primeira Folha Entrevista com o nosso presidente da Coab, Ronério Raidechad. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta.